Paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Abramos as nossas Bíblias e nós vamos fazer o seguinte: primeiro a gente vai fazer a leitura e depois teremos algumas considerações. Assim diz o texto: além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com a confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para nossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as nossas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isso, e quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também por obra estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a nossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outra, para nós não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria no Senhor, porque não é aprovado quem si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, está aqui a leitura, agora a gente vai para algumas considerações. E a gente precisa entender, nesse estudo, que temos que ter muito cuidado para não se perder nas mudanças do tom das palavras de Paulo. Do versículo 1 ao 6, Paulo disse que era humilde quando estava entre eles, mas ousado nas suas cartas. E ele explica mais tarde isso, porque isso foi uma acusação de homens perversos. Então Paulo era humilde, mas ele, quando precisava, ele usava com energia. O versículo 1, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Então, humilde e mansidão. E o versículo 10 diz, olha, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Então, eles estavam achando que Paulo era fraco. Paulo, ele só tinha força quando estava ausente. E Paulo diz, olha só, vocês estão pensando isso?
Tudo bem, vocês me consideram manso e fraco quando eu estou presente, severo quando eu estou ausente. Então vamos fazer o seguinte, vocês consertem a vida de vocês, vocês corrijam aquilo que está errado, porque vocês estão enganados comigo. Vocês estão completamente enganados. Preste atenção. Versículo 2. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com a confiança da ousadia que espero ter com alguns. Então, Paulo, olha, eu não quero ser radical, eu não quero generalizar, porque eu posso ser ousado tanto na ausência e na presença de vocês. Ele diz mais, que a opinião dos outros pouco importava para Paulo, porque Paulo fazia aquilo que era certo, agia de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente age na direção de Deus, você fica tranquilo, não está nem preocupado com oposição. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Poderosa em Deus. Paulo não estava confiando na força do braço. Ele estava confiando na força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 7 ao 12, Paulo pede para os seus críticos serem justos. Uma coisa é você ser crítico, outra coisa é ser injusto, porque a crítica ela te faz crescer, amadurecer, ela te motiva, ela melhora a nossa condição diante dos homens, diante de Deus. E Paulo, olha, vocês têm que ser justos. A crítica não tem nenhum problema. E Paulo tinha autoridade para falar isso, e tinha a autoridade dada por Deus para edificar e não destruir. Paulo queria, com essa carta, com a palavra, trazer mudança de vida, impactar, confrontar, para que todos melhorassem a sua condição. E é o que a gente mais vê, é crente destruindo crente. Você vê no versículo número 8, ele diz assim, olha, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do vosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição. Então Paulo está o tempo todo falando que é para construir, e a gente vê um às vezes puxando o tapete do outro, não é isso? Destruindo, e a gente precisa vigiar para a gente não cair nessa armadilha de Satanás. E no versículo 9, Paulo é mais incisivo. Não quero que pareça que eu estou amedrontando vocês com as minhas cartas. Paulo falou, eu não estou querendo colocar medo em vocês. Eu estou sendo bem verdadeiro. Essas palavras precisam confrontar com a vida de vocês para modificar aquilo que está errado e corrigir. Paulo não aceitava a acusação que era a seguinte, olha, você é fraco quando está perto da gente. É fraco no discurso, as palavras são desprezíveis, como vimos no anterior. Mas quando está longe, aí Paulo disse o seguinte, olha, se for preciso, eu vou falar da mesma forma, ausente ou presente. Vocês precisam amadurecer. Vocês são meninos. Versículo de número 11. Pense o tal isso, que quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Então, Paulo diz, olha, não tenho dificuldade em falar para vocês, estando ausente ou presente. Paulo era de uma sabedoria tremenda. E Paulo identificou um problema gravíssimo que havia naquele momento, que era o partidarismo, a panelinha, que ao invés de construir, destruía. E no meio do povo de Deus não pode ter partidarismo. Não devemos ter panelinha. O relacionamento tem que ter com todos. Com contrários, com quem não professa a mesma fé. Não significa dizer que a gente vai compactuar com aquilo que eles fazem. Mas nós temos que nos relacionar, até porque Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, diz que temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o relacionamento é com todos. Agora, nós devemos ouvir não a qualquer um. E a receita está lá no livro de Salmos, Salmos de número 1. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E Paulo, ele condenava a comparação. Mas, infelizmente,
muitos que se dizem crentes ainda não entenderam o sentido desse ensinamento. E vemos crentes fazendo comparações para se autopromover. Comparação daquilo que tem, daquilo que faz, em detrimento ao outro, para se promover. Versículo de número 12. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmo. Olha só. Então Paulo está falando, não é por aí. Não é por aí. Você não tem que comparar nada e ninguém para se autopromover. E no versículo de número 13 ao 18, Paulo ainda fala com mais dureza. Paulo nunca valorizou o seu trabalho desvalorizando o trabalho do outro. E nem fazia comparações do que tinha para menosprezar o próximo. Então, ele chama atenção, ele não tem que fazer comparação. Porque eu tenho, porque eu sou, porque eu fui, porque eu fiz, para menosprezar o outro ou para diminuir o trabalho do outro. Então, ele estava focado na responsabilidade que Deus havia lhe dado. E é isso que a gente precisa aprender com essa lição. Versículo 13. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegar até vós. Versículo 14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, então, para com isso. Para de fazer comparações. Para de se autopromover com aquilo que fez. E fica para a gente essa grande lição. E Paulo termina o capítulo com uma palavra divina. Uma palavra que vai controlar, confrontar todas as tendências orgulhosas de autoengrandecimento e de megalomania. Megalomania, mania de grandeza. Então ele vem com uma palavra no final do capítulo que vai nortear, que vai fechar. E olha só o que ele diz, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E o versículo 18 complementa. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E a gente vai lembrar de Jó, que o Senhor deu testemunho de Jó para Satanás. Então a gente precisa estar atento a isso.